Virando o jogo. Apoio Banrisul. Olá, amigos, muito boa tarde. Está iniciando o nosso Virando o Jogo desta terça-feira, aqui no 524 da RS Play. Virando o jogo de segunda a sexta-feira, sempre às 2 horas da tarde. Debate, informação e aquela pitada de bom humor que vocês já estão acostumados. Já é de praxe e eu vou repetir. Acompanhe a nossa programação. Entretenimento, segurança, política, futebol, esporte, dança... tudo que tu pode imaginar, acompanha aqui na nossa programação, tá bom? E hoje no Virando o Jogo, um papo exclusivo sobre campanha política, sobre o futuro do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. E nada mais justo que receber um cara que vivencia, que acompanha, que estava até recentemente nos bastidores do clube. Grande Márcio Lima, jornalista, colega, assessor de imprensa, grande parceiro, obrigado aí pela visita. Uma honra te receber mais uma vez no Virando o Jogo. Capaz, Barbosa, a honra é minha, sempre à disposição do amigo, né, e obrigado pelas referências, né, e é isso mesmo, a gente está aqui para falar do que estava acontecendo recentemente, né, agora a gente teve uma pequena pausa, né, entre uma eleição e outra, mas os bastidores continuam pegando fogo, a eleição do Grêmio continua existindo, existem mais 2 eleições no mínimo daqui para frente, e a gente tem muita mudança, muita alteração, muita coisa que mudou, como o futebol, né? O futebol é dinâmico, a política do futebol acompanha isso, né? Qual é a realidade hoje da campanha ou dos pré-candidatos, de quem realmente vai concorrer? Porque parece que as coisas começam a ficar meio confusas assim na parte política do Grêmio. Eu já tenho um pé atrás sobre política no futebol. Eu tenho convicção de que isso entra no vestiário e de alguma maneira prejudica, né? Mas o que a gente tem certo hoje para o conselho, presidente do conselho, e também pré-candidato à presidência do Grêmio? Tinha alguns nomes que estavam indo, se candidatando, concorrendo, se posicionando na imprensa e do nada deram alguns passos para trás e indicaram outros nomes. Se eu fosse votar hoje, quais seriam as minhas alternativas? Olha, Barbosa, hoje, né? Agora, daqui um pouco terça-feira, aqui, a gente está falando aí do horário do programa aqui, né? Então, assim, hoje nós temos especificamente uma chapa já anunciada para o Conselho Deliberativo e formado, que é uma chapa que traz o apoio do Odorico Roman, do Celso Rico e, teoricamente, do Marcelo Marques. O Marcelo Marques não deixou de apoiar o projeto em que lá no início se iniciou, né, com perdão da redundância, começou com o nome do Dutra, capitaneando isso, né? Então o Dutra trouxe esse projeto para o torcedor gremista. No decorrer do tempo, ele trouxe o Marcelo Marques como um possível candidato a presidente, e aí a gente sabe todos os vai e vens que aconteceram durante esse período. Mas o projeto permanece o mesmo. Só que agora nós temos uma outra figura como presidente do clube, e um cara muito bom, eu acho que é um cara que merece muito administrar o clube, tem muita competência, que é o Odorico Roman. E o Dutra passou a compor a chapa dele como vice-presidente, assim como o filho do Celso Rigo, que o Celso Rigo já é um grande investidor do clube. Então, assim, presidente hoje nós temos certo Odorico Roman e Calef, com um outro projeto, incluindo trazer ex-jogadores, no caso do Danley e do Maicon, e, obviamente, compor com outros profissionais a sua chapa. Presidente é isso. Para o Conselho Deliberativo, hoje nós temos uma única chapa já declarada e outra em formação, tá? Então, declarada, o Fio Jardim, que é do TRT, né, que é do Tribunal Regional do Trabalho, é da Procuradoria do TRT, com um vice-presidente que é o Zanella, que é do movimento do MGI. O Fio é do movimento que apoia a chapa do Odorico e sempre esteve junto com o Dutra e com o Marcelo Marques. É uma parceria. E a outra chapa seria indicada, né, com pessoas que apoiam o movimento do Calef e do Danley e do Maicon, enfim, os concorrentes do Odorico. Teoricamente tá confirmada as datas? Está confirmada dia 23 de outubro agora. A escolha do presidente do Conselho Deliberativo seria esse final de semana agora, seria este sábado. O presidente do Conselho, ele já comanda
a eleição para presidente. Já comanda a eleição para presidente. Mas ele já chega no meio do temporal, no né? meio do temporal. Então, assim, a lógica, Barbosa, é que quem apoia o Phil Jardim, né, apoia o Odorico Roman. Quem apoiar o concorrente, teoricamente, não apoia o Odorico Roman. Sabe que eu gosto dessa ideia de ex-jogadores, pessoas que viveram dentro do campo, ser aproveitados assim dentro do clube, mas precisa de uma boa gestão lá em cima, né? Claro. Não adianta tu ter um diretor ou um presidente que tem pouca vivência dentro do clube com ex-jogadores. Eu digo assim, Maicon, eu sei que o Darley está se preparando para ser um diretor CBF, remunerado, fez curso na CBF, está meio que disposto a deixar de lado um pouco a carreira política para trabalhar pelo Grêmio, realizar sonho. E, cara, o cara que jogou... Pega o Maicon, por exemplo. Cara, qual o motivo que o Maicon teria para se identificar com o Rio Grande do Sul e com o Grêmio? Pô, ele veio lá de São Paulo, caiu aqui de paraquedas. Eu tenho a impressão que os caras vêm para cá e o nosso tratamento aqui faz os caras gostar. A gente tem uma seleção de jogadores que a gente poderia citar aqui, de que vieram jogar no Rio Grande do Sul, pararam de jogar e por aqui eles ficaram. Exatamente, né? Tem vários. Então, pô, o Maicon tem identidade com o clube, o Darley tem identidade com o clube, mas o comando lá em cima... eu acho que esse é o ponto. Tem que fazer esses caras trabalhar. Eu acho que esse é o ponto. E assim, eu acredito, e o Darley sempre foi o meu ídolo, né? É o ídolo de quem é gremista e não tem o Darley como ídolo, não é gremista, né? O Darley, há muito tempo atrás, a gente chamava ele de múmia, né? Pela quantidade de faixas que ele tinha no Grêmio. Verdade. E o Darley é um cara muito experiente, conhece a bola, esteve lá, foi multicampeão pro Grêmio, se preparou para isso, fez curso na CBF e tá pronto para ser um diretor. Ah, mas o Darley vai ser um diretor remunerado. Cara, se não for o Darley, será outro. Então, por que a gente não pode utilizar um ídolo que de fato é gremista? O Darley é gremista, ninguém contesta isso. E que vai trabalhar em prol do bem do clube. Bom, todo mundo acerta e todo mundo erra. Isso é outra história. Já o Maicon, eu acho que... Cara, eu tenho lá as minhas restrições. Como tu falou, é um cara que veio de fora... Ganhou para jogar pelo Grêmio, também foi multicampeão, aprendeu a gostar, tá tudo certo, cara. Mas eu acho que teriam outras figuras. Cara, o Darley justificadíssimo, tudo certo, eu acho que pode ser um grande diretor. A gente pode estar formando um novo grande diretor na figura do Darley. Tá tudo certo. Jeromel mas eu concordo não estaria contigo. nessa hierarquia na frente do Maicon? 100%. E sabe por que eu falo isso? 100%. Porque semana retrasada eu tive a oportunidade de acompanhar lá no Instituto Caldeira. Foi uma semana recheada de palestras, conexões e tudo mais. E por lá estiveram Paulo César Tinga, Jeromel, entre outros aí do mundo da bola, dirigentes e tal, palestrando, falando de carreira, falando de liderança e tudo mais. Cara, escutando o Jeromel com as pernas cruzadas, tranquilidade. Puxa, outro nível, eu imaginei um cara outro nível dentro do vestiário, fazendo uma relação entre grupo e direção. Perfeito. Daqui um pouco até ajudando para buscar alguns nomes novos. Esse cara tem que ser, ele tem que ser assim, Barbosa, vamos lá, didático, polido principalmente. Ele tem que ser um cara que tenha capacidade de analisar o momento, porque a gente sabe que num grupo de futebol profissional, em qualquer lugar do mundo, existem subdivisões dentro de um grupo. E a gente sabe quais são. E esse cara que vai estar lá, que vai ser esse azeite da engrenagem, vai ser esse óleo da engrenagem, que vai lubrificar para que essa engrenagem não tenha desgaste de metais e quebre, ele tem que ser um cara que possa navegar por todos esses grupos e ser respeitado por tal. Então, assim, o Jeromel criou raízes aqui, tem filho que nasceu aqui, é um cara mais polido, é um cara... Não que o Maicon não possa fazer isso, mas o Maicon, a gente sabe, é um cara mais sanguíneo, mais da porrada, mais da... Eu então, tô imaginando, por exemplo, e eu acho que é esse o caminho mesmo do teu raciocínio, um Maicon num grande jogo, num grande clássico, num Grenal, perfeito. Tá? A postura. Exato. Se ainda ela é de um ex-jogador,
ou vai ser de um atual dirigente. Perfeito. E eu vejo o Jeromel com um controle psicológico, mental, mais preparado para botar o casaco de dirigente e não a camisa de jogador. Exatamente. Né? Exatamente. Mas são escolhas. São escolhas. Eu acho que a afinidade, né? É isso. Foi procurado o Michael e tudo mais. Mas eu acho que o Jeromel era um... E não tô aqui fazendo campanha para alguém procurar o Jeromel. Ninguém tá fazendo isso, né? É nossa opinião. Analisando a composição assim, do departamento de futebol, da presidência e tudo mais. E como é difícil, né, a gente separar. Ontem, por exemplo, o Grêmio teve um jogo importante. Jogaço, primeira né? vez que abriu a arena para uma Jogaço. categoria sub-17, com Gabriel Mack jogando, com o Thiaguinho, que é uma promessa, presença do torcedor numa segunda-feira. Pô, em meio a tudo isso, a gente está parado por causa da data FIFA, né? Depois de amanhã volta o Campeonato Brasileiro e tem a política também. Pá, como é que a gente faz para separar isso aí tudo, cara? Não tem como, Barbosa. E isso nos próximos... O quanto o futebol é bom, né? O quanto o futebol é forte, ainda que existem coisas como arbitragem, né? A gente vai falar de VAR, vai falar dessa coisa toda aí, a gente vai ter vários exemplos, né? E por último, o que aconteceu no jogo do Grêmio contra o Bragantino, para mim foi o cúmulo do absurdo. Muito. Né? E assim, a comissão toda foi afastada. Não vai mudar nada. Porque sempre é afastado, ele retorna daqui a um tempo, porque ele vai lá, faz exames físicos, faz testes físicos, não se capacita intelectualmente e volta, o cara fez reciclagem. Não, ele fez exames físicos e ficou fora um tempo vendo vídeos. Ponto. Mas vamos lá. Então assim, o futebol ele se renova, o futebol ele é forte. E ainda que a gente tenha toda essa intempérie de política, ele continua gerando emoções, ele continua captando pessoas. E nos dá a oportunidade de ter esses paralelos. Por exemplo, eu hoje, se alguém me perguntar, eu apoio a chapa do Odorico. Já fiz isso em 2022. Eu sou Odorico Roman, eu acredito no projeto. O projeto é o projeto que foi iniciado lá com o Dutra e com o Marcelo Marques. Mudou a figura principal, que hoje é o Odorico, é um cara extremamente preparado. Foi campeão da Libertadores em 2017, esteve nos principais movimentos positivos do Grêmio. É um apoio ao projeto, à ideia, independente de quem for o presidente. Hoje a gente sabe que o nome é o Odorico, que é o Odorico. Mas que recentemente se falava muito no Dutra. No Dutra, e é um cara que também está muito preparado. O Dutra já foi diretor de futebol, é um cara que está muito preparado também. Que aí volta aquilo que tu falou. Não adianta ter peças abaixo que tem capacidade, você não tem um comandante que tenha a experiência necessária. E eu não tenho dúvida que o Odorico e o Dutra têm essa experiência. Tu tá conseguindo separar o trabalho e não dormir de madrugada? Como é que tá? Tá difícil, né, essa cara? Vida aí? Tá difícil, né? Eu devo estar com alguma olheira aqui, né? O Barbosa tá me perguntando que eu tenho um bebê recém-nascido, é isso, Barbosa? É isso, claro, né? Meu RN tá com 24 dias. Tu achou que eu tava dizendo que tu tava na vida noturna, nos perigos? Não é isso. Tá, tô feliz pra caramba, né? Eu tenho uma filha já de 21 anos que mora nos Estados Unidos. E recomecei, né, o amor de pai, e, cara, é tudo novo, é muito legal, tá sendo muito bem, cara, eu tô feliz, tô felizão, assim, alma iluminada, recebi um baita de um privilégio, minha filha é especial, é linda, é perfeita, e tá me ensinando muita coisa, cara. Ela dorme mais de 1 hora na madrugada? Depende. Tem sem dias... parar? Não, cara, tem ela tá assim, uma noite ela é perfeita, ela dorme 3 horas, 4 horas. Faz um tempinho já que eu passei por essa. Não, e tem noites, cara, que ela acorda de 1 em 1 hora, 1h30, 2 horas, cara, mas tá dando, né? Eu e a esposa, a gente tá dividindo as coisas, como eu tenho que sair para trabalhar, eu escolhi o turno da manhã para trabalhar, que eu gosto, sou mais ativo pela manhã. E ela, dedicada à filha, cara, e eu faço o resto tudo da casa, cara. Lavo, passo, limpo, cozinho, arrumo aqui, arrumo ali, arrumo o banho, e ela tá dedicada à filha, ao bem-estar da filha, e a gente tá na parceria. E é maravilhoso, né? É espetacular, cara. É maravilhoso. É aquele cansaço que te dá prazer, né? Cansaço bom. É cansaço bom. Deixa eu aproveitar e conversar com a nossa rapaziada, porque é um recado do Banrisul. Porque a tua vida financeira, ela merece muito mais praticidade. O aplicativo do Banrisul está de cara nova, moderno, fácil de usar e com tudo que tu precisa em um só lugar, na palma da tua mão. Abre a tua conta bem rapidinho, acompanha o teu saldo, faz teus pagamentos e muito mais. Baixe agora mesmo o aplicativo do Banrisul. Banrisul, confere lá porque ele está muito mais intuitivo, porque é moderno mesmo, é facilitar a vida. Banrisul, o Banco dos Gaúchos. A gente faz uma rápida parada e já já a gente volta com o Virando o Jogo,
e vamos dar sequência nesse papo aí sobre eleição do Grêmio. Mas quero falar também sobre o que acontece dentro de campo, porque agora, no meio da semana, volta o Campeonato Brasileiro. E na última parada da data FIFA, a gente criou uma expectativa e na volta a dupla Grenal, ó, foi muito mal. Fica aí, que a gente já volta. Clicou, baixou, brilhou. Clicou, baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. O app atualizou. O banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Com certeza você já conhece a maior gráfica do sul do Brasil. Na Clique Impresso, atendemos as maiores marcas com qualidade e velocidade incomparáveis. Com 13 lojas expressas e uma frota ágil, garantimos entregas rápidas para toda a região. Está precisando renovar o seu material gráfico? Contamos com valores incríveis, imperdíveis e um padrão de qualidade que impressiona. Se grandes marcas confiam na Clique Impresso, por que você ainda não? Clique Impresso, você idealiza e nós realizamos. De volta com o nosso Virando o Jogo aqui na RS Play, canal 524. Já quero aproveitar e te fazer um convite. Nos acompanha também no YouTube do Virando o Jogo. Lá no YouTube, Virando o Jogo. Vai lá, te inscreve no canal, ativa as notificações, clica no sininho ou procura também as plataformas digitais da nossa querida RS Play e acompanha toda a nossa programação, tá bom? Dentro de campo, será que o Grêmio vai saber aproveitar melhor essa parada de data FIFA? Porque as últimas duas se criou uma expectativa e ó, fracassou. Foi frustrante, né? Assim, nós temos mais um jogo de adversário direto, né? Verdade. Assim como foi o jogo contra o Bragantino, o São Paulo é um adversário direto. Então, eu espero, de fato eu espero, e a gente não pode brigar contra fatos, né? O Grêmio nas últimas paradas FIFA, quando retornou, não voltou bem. Eu espero que seja diferente. Claro que a gente teve, puxa vida, algum azar, né, Barbosa? Contratamos o William se machucou, contratamos o Balbuena se machucou. Então, assim, teve várias coisas aí que poderiam, se não tivessem acontecido, o Grêmio estar muito melhor. O Grêmio precisa muito pouco para melhorar, para começar a almejar algo além de passada ou dos pontos necessários para não ser rebaixado. Eu acho que o Grêmio tem potencial. Sul-Americana tranquilo, mas para quem sabe se virar um G8, G9, o Grêmio até buscar uma pré-Libertadores. É isso precisa muito pouco. E eu ia te perguntar isso, se com a chegada desse reforço, alguns resultados que o Grêmio conseguiu, no que mudava a competição para o Grêmio? Muda. No que o Grêmio busca? E no início da semana aqui, aliás, no final da semana passada, acho que foi na quinta ou na sexta-feira, o Alan me disse o seguinte: eu acredito numa vaga na Libertadores. Eu disse, calma. Calma lá. Depende. Calma. Eu acho que precisa um degrau de cada vez. Isso. Mas se o Grêmio consegue embalar aí, vamos falar em 2 vitórias e um empate fora, eu acho que muda a fotografia. É isso aí. Assim, tirando... E eu vou falar uma palavra muito forte, mas é o que me vem na cabeça. Tirando o roubo quanto o Bragantino, eu até brincava, minha filha é gremista, óbvio, né? Desde que a minha filha tinha nascido, ela nasceu no 20 de setembro, o Grêmio não tinha perdido mais. Ela não sabe ainda, mas aí foi roubada. Mas ela vai ser gremista. Óbvio. Mas aí fomos roubados contra o Bragantino e aconteceu o que aconteceu. E eu acho isso, eu acho que se o Grêmio conseguir nos próximos 10 pontos, 7, o Grêmio começa a brigar pela Libertadores. E precisa muito pouco. A gente vai dizer assim, pô, acho que... E olha o absurdo que eu vou dizer, eu não diria isso há 2 meses atrás. Eu acho que o Edenilson começou a trazer um pouco daquele Edenilson do Internacional. E por ali passa um pouco dessa melhora do Grêmio, Barbosa. E eu acho que a continuidade dessa evolução do Edenilson pode dar esse passo para o segundo degrau. Não dá para a gente pular 3 degraus, isso não existe, a natureza não dá saltos. Mas eu acho que essa continuidade da evolução do Edenilson passa por essa melhora que a gente precisa para brigar por Libertadores. Que um Cuejar da vida. Claro, um William,
o Arthur, Exato. né? Esses caras Vai arrumando, né? Eles fazem o outro jogar. Claro. Por que eu bato muito na tecla de que quando o time tá ajustado, é fácil de descobrir gurizada da talento. base. Uhum. O problema é tu pegar um bom jogador da base e jogar num time desarrumado, Perfeito. entendeu? Perfeito. Mas é que o Arthur, querendo ou não, em muito pouco tempo, ele Mudou, tá né? conseguindo fazer o Edenilson jogar. Ele mudou o patamar. Ele faz quem tá na volta dele querer mais, buscar mais, jogar mais. Não, e outra, né? O mais ou menos, ele se obriga a chegar no limite, Claro. porque ele tá vendo os outros caras voando. Exatamente. Se é tá isso, todo é isso. mundo no Se mesmo tá todo mundo patamar, acomodado, tá todo mundo tudo certo. acomodado junto. Mas, pô, daí Exatamente. tem um Alguém cara começa a esticar a que não corda. erra passe, que encontra um passe nas costas da defesa que há muito tempo o Grêmio não não fazia. encontrava. Né? Aí tu vê um William no setor de defesa botando a bola embaixo do pé e diz, opa, calma. E dando por lançamento aqui. de 3 dedos. Entendeu? Né? Aí muda. Muda. Tu força um Edenilson buscar um melhor posicionamento. Há um tempo atrás a gente via muito o Edenilson atrás da defesa e sem movimentação. Quando recebia aquele passe ruim, Exatamente. sabe? Então, E tu vê até coisas assim, né? Talvez a grande parte da torcida do Grêmio não concorde comigo. O Pavon, pra mim, foi um dos melhores jogadores do Grêmio nos últimos 2 jogos. pode ser. Evoluiu, mudou, É que de buscou, 10 se acertos, interessa o torcedor só lembra dos dois dos erros. É assim, não E adianta. ninguém desaprende, né? Se tu pegar os lances do Pavon, antes de ele vir pro Brasil, cara, qualquer time do Brasil contrataria o Pavon O pelo preço que Amuso fosse. voltou a jogar bola. O Amuso voltou a jogar bem. Então, assim, há uma evolução no time. Há sim. E eu acho que isso faz com que o torcedor do Grêmio comece a sonhar com a possibilidade de uma Libertadores, Barbosa. Meu, se o Grêmio coloca o Amuso com a camisa do Gabriel Mack ontem no Sub-17, acho que ia passar em branco, ninguém ia notar diferença nenhuma, né? É verdade. Os dois têm uma caminhada muito parecida, cara. Muito parecida, exatamente. E são atacantes agudos, né? Agudos, o Amuso é um atacante agudo. E assim, de novo, a gente falou no outro programa que eu tive aqui, quando tu traz um jogador de fora, tu tem que ter um acolhimento, tu tem que ter uma preparação, tu tem que receber essa família. Ainda mais um jovem, né? E que não fala nem português, né? Não, ainda mais um jovem. Diz que o Bright White é quem tá ajudando o Amuso em tradução, em supermercado, casa. Diz que é um outro cara também que é espetacular, né? Hoje não tá dando resultado. Tá mas machucado, outra não vinha coisa. dando resultado. Outra É história. outra situação. Mas que é um cara sensacional também. É um cara Há espetacular. muita gente. Eu tenho alguns lá dentro lá a gente sempre tem, né, Barbosa? que nos traz a... Mas isso volta ao que tu falou aqui quando a gente estava falando do papo de política. Como é importante tu ter um cara experiente que faz com que quem está abaixo, que tem potencial, se evidencie mais ainda esse potencial e possa se tirar o máximo do momento. Verdade. Ainda que tu não esteja 100% daquilo tudo que tu pode entregar, mas se eu conseguir extrair os 80% que tu tá me entregando hoje, já vai ser diferente. Não, sem dúvida alguma. E é um jogador que, cara, eu acho que a presença dele no grupo já é muito importante pro Grêmio. Já faz. Eu acho que ao natural, o Carlos Vinícius esse vai tomar a frente Também ali do Grêmio. acho. Eu também tá? acho. Mas a simplicidade do Bright White é importante pro grupo. Claro que é. E é um cara que, cara, nos últimos 3 jogos que ele esteve em campo e que foram resultados negativos do Grêmio, cara, incrivelmente, ele é um dos únicos que para atender a imprensa. A imprensa. Sabe? Profissional, personalidade, né? Profissional. sabe a importância de alguém falar, de Porque alguém... ele não fala pra imprensa, né, Barbosa? Ele fala pro torcedor. Ah, A mas os imprensa é caras o não elo de entendem ligação. isso. A É o elo grande de maioria não ligação. entende isso. Entendeu? O Bright White não tá ali para falar pro Barbosa, como profissional da área de jornalismo, pro Márcio, que tá lá fazendo uma cobertura pelo Na verdade, a veículo gente de abre o comunicação. microfone e fecha o microfone. Exatamente. É uma oportunidade dele conversar com Com o torcedor. o torcedor conhecer um pouco mais, saber dessa personalidade. É isso que o atleta... Mas aí eu volto a te dizer, falta isso do clube. O clube não coloca isso pro atleta. O clube, ele não coloca desta forma pro atleta. Aí a gente volta lá para a questão de quem está comandando o clube. Porque para o clube é muito fácil, eu estou em crise, eu que mando nos jogadores, ninguém fala e acabou a importância do torcedor. Não, claro que tu é um cara identificadíssimo,
mas que gosta de futebol, Claro. entende de futebol E e assisto fala de tudo tudo. que é lado. Cara, essa pessoa que a gente está se referindo do Bright White e de qualquer outro jogador identificado com o Grêmio é o que se espera, por exemplo, do D'Alessandro Perfeito. quando o momento é ruim. E por que Exatamente. no dia posterior a gente vem aqui e acaba criticando? Porque quando tem um resultado ruim, Todo mundo Cara, se encolhe. é o momento que o D'Alessandro, dirigente, representante do vestiário e tudo mais, ele tem força para conversar com a torcida. Exatamente. E muitas vezes isso não está acontecendo. Né? Quer ver, Barbosa? Vou citar um exemplo que resume um pouco isso. Assim, não sei se tu estavas lá, a gente já se encontrou várias vezes na Zona Mista, lá na Arena. Teve um jogo do Grêmio, eu não lembro qual foi agora, que o Renato simplesmente veio lá do campo, arrastando todos os jogadores, e ninguém vai falar, e arrastando todo mundo, e bateu a porta. E eu estava entrevistando o Vila Sante. Ah, que ele arrancou o Vila Sante. Eu tava ali. Eu filmei aquilo, né, e eu disse assim, cara, o Renato é meu ídolo, mas ele não tem direito de fazer isso. Primeiro que ele não é ele quem manda no Vila Sante. O Vila Sante é contratado do Grêmio. O Vila Sante não estava falando para o Márcio e para as identificadas, estava falando com o torcedor gremista Renato Portaluppi. Então, nem mesmo o Renato Portaluppi, que é o grande ídolo do Grêmio, tem o direito de fazer isso. Então tu concorda comigo, ou pelo menos discorda, mas vai entender a minha leitura. Que o grande problema do Grêmio do Renato não é ele aqui em Porto Alegre, é quando ele resolve sair. Perfeito? Por quê? Concordo. Porque daí aparece os buracos e os erros todos. Porque Perfeito. quando o Renato tá aqui, ele tapa. Ele tapa. A Entendeu? figura dele tapa O qualquer diretor coisa. de futebol que contratou errado. O Renato vai lá e tapa e diz que quem contratou e quem indicou foi ele. Exatamente. O operacional na época da enchente foi Perfeito. muito mal feito. O Renato vai lá e diz assim, não, eu pedi para jogar no Paraná. Perfeito. Aí É quando isso. o Renato sai, cara, parece que fica Abre aquele buraco assim, Uhum. ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe como é que vai resolver. Aquela história. Quem comeu meu queijo? Depois que o Renato saiu, é quem comeu meu queijo. Tipo, aquela facilidade que o Renato tem de desviar o assunto de uma derrota Isso. que foi vejatória. Ele chega na coletiva, ele dá um jeito de brigar com alguém. É isso. E aí desvia a cortina de fumaça, né? Ele Mas o rei é que da daí cortina de do fumaça. lado de cá do microfone a gente acaba entrando na dele, perde a cabeça e vira E vira bate-boca. bate-boca. E é exatamente. E desviou o assunto. E desviou o assunto Lembra principal. quando o Grêmio... Cara, isso não me sai da minha cabeça. Lembra quando o Grêmio perdeu pro São Luís de Juí a Recopa? Claro, lá eu em fui Juí, muito crítico. que ele não foi? Ele não foi. Cara, no próximo jogo na Arena, cara, ele criou uma crise absurda. Ninguém Pra não falou precisar da responder, derrota na Para não Recopa. precisar responder. E tu vê como é praxe, assim, nada contra o presidente Alberto Guerra, não tem nada contra ele, mas eu acho que ele foi um dos piores presidentes da história do Grêmio. E quando o Grêmio foi campeão da Recopa esse ano, né, aquela parte final lá que a gente entra para entrevistar os jogadores dentro do campo, eu entrevistei o presidente Alberto Guerra e disse, presidente, eu gostaria que o senhor falasse mais um título, a Recopa e tal. São X títulos. E eu esqueci de um título. Ele, não são X, são Y. Eu digo, então a gente tem que computar aquele lá de São Luís de Juí que o Grêmio desdenhou esta mesma Copa que hoje estamos comemorando. E a resposta do presidente disse, tu vai me entrevistar ou tu vai me criticar? Eu digo, não, presidente, eu vou lhe entrevistar. E segui a entrevista. Então, assim, é o que tu tá falando. Então, assim, naquela época, não, isso não tem importância nenhuma, o Grêmio não quis, porque a prioridade era, acho que era um gauchão que a gente tinha, não me lembro, ou era um jogo fora da Sul-Americana, simplesmente eu não me lembro por que o Renato não foi. Mas era uma coisa sem sentido. Eu acho que era um jogo decisivo da Sul-Americana, se eu não me engano. Decisivo que o Grêmio já tinha deixado de jogar decisivo lá contra um time que eu não lembro o nome eu agora. também não lembro, acho que era um mequetrefe desse, desculpa, sem desmerecer ninguém. E aí o Grêmio deixa de ganhar um título que é um título. É taça no armário, é uma recopa. Pro São Luís, nada contra o São Luís de Juí, mas o Grêmio não pode perder uma recopa para o São Luís de Juí. Não pode. Ponto final. Não pode. Pode ser o Grêmio sub-15. O treinador tem que estar lá e o Grêmio tem que ganhar. Não, concordo plenamente contigo. Márcio, obrigado mais uma Eu que vez. agradeço, sempre à Muita disposição, coisa amigo. esclarecida aí Tamo sobre junto, sempre a que for política preciso. do Grêmio. Quando tiver novidades, por favor, Tamo junto. nos visite. Canal direto. Tenta descansar de madrugada. Vou tentar. Tá bom? Vou tentar, mas obrigado. tô feliz. Mais uma vez, Valeu, sucesso obrigado. para vocês. Um grande abraço, uma boa terça-feira para todo mundo. Virando o Jogo volta amanhã às 14h aqui no 524 da RS Play, tá bom? Grande abraço a todos. Fui.
Virando o jogo. Apoio Banrisul.